Bela, esse é o Pin Enigma e hoje a gente vai falar sobre os tipos de leitores que leem o seu livro antes da publicação. Hoje a gente vai falar sobre os leitores beta, ou beta readers do original, e sobre os parceiros de crítica, ou parceiros críticos, também conhecido como critique partners. O que eles são, qual a diferença entre eles, o que cada um deles faz e aonde a gente pode encontrá-los. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre os leitores beta. O conceito de beta eu acho que já está bem desenvolvido dentro do Brasil, se não no mundo da literatura, pelo menos no mundo dos games e da programação. Basicamente, beta é a segunda letra do alfabeto grego e ela está relacionada com segundas impressões, ou seja, impressões de alguém que não é o criador. Muitas vezes um programa ou um jogo vão lançar sua versão beta para que as pessoas testem e deem o seu feedback. Da mesma maneira, os leitores beta vão ser as primeiras pessoas a lerem as primeiras versões do seu livro e darem feedback para que você possa consertar coisas que muitas vezes passaram despercebidas por você. Os leitores beta vão ler as primeiras versões do seu livro, pode ser alguns capítulos ou pode ser a coisa inteira. Eles vão dar feedback do que eles gostaram mais, aonde foi mais difícil de ler, quais são os personagens favoritos, que eventos foram interessantes, que eventos foram chatos. Assim como o testador beta de um programa, o leitor beta precisa ter a consciência de que aquilo não é um produto terminado e que muito provavelmente vão haver problemas e que é o dever dele apontar esses problemas. O leitor beta não precisa ser ninguém especial, pode ser qualquer um que se disponibilize, pode ser um estranho na internet, pode ser a sua mãe, pode ser o seu parceiro, pode ser o zelador do seu prédio, contanto que eles se disponibilizem a dar esse feedback para você. E esse feedback é muito, muito bom. Um segundo par de olhos pode fazer maravilhas, porque você vê o seu livro quase sempre, quase todos os dias, e você já tá viciado no que você tá vendo, e ajuda muito que outra pessoa dê as suas impressões sobre o que está acontecendo. O método pode variar muito, alguns leitores beta, como eu, gostam de fazer comentários durante a leitura, algumas pessoas fazem um grande feedback no final, e alguns autores, quando encontram leitores betas, fazem pequenos formulários a cada capítulo, perguntando o que as pessoas acharam do capítulo e perguntando coisas específicas que eles gostariam de saber do ponto de vista de um leitor. Esse processo pode ser pago, mas aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura. Essa cultura está mais instalada lá fora, principalmente para leitores beta especializados. Então agora que vocês sabem quem são os leitores beta, quem são os parceiros de crítica, os parceiros críticos, etc. Eles são leitores beta, só que mais especializados. Os parceiros de crítica, eles são necessariamente escritores. Eles têm um conhecimento especializado sobre os arcos narrativos, as estruturas de personagem, eles conhecem o processo de escrever um livro e assim eles podem te dar um feedback mais específico sobre o que eles acharam do que você escreveu. Normalmente são escritores com um background parecido com o seu. Então ele conhece o seu gênero, ele conhece as convenções do gênero, ele conhece os leitores e assim ele pode dar um feedback mais específico sobre o que você está escrevendo. Os parceiros de crítica funcionam, ao contrário dos leitores beta, numa questão de reciprocidade. Alguém vai ler o seu trabalho e fazer uma crítica e, em troca, você vai ler também o trabalho dela e fazer uma crítica baseada na sua experiência. Vocês podem mandar um pro outro capítulo semana a semana, ou grupos grandes com vários capítulos, ou até mesmo a coisa inteira quando vocês dois acabem. Isso depende muito do ritmo das pessoas, se elas estão no mesmo patamar e esse tipo de coisa. Onde encontrar leitores beta? Onde encontrar parceiros de crítica? Essa é a questão de $1 milhão. A resposta depende, não existe um lugar específico, não existe uma grande central. Mas todas as vezes que eu pedi betas, eu consegui nas redes sociais. A última vez que eu abri um pedido, eu consegui muitos através do Tumblr, mas eu tinha um grande número de seguidores que gostavam dos conselhos de escrita que eu dava, então era um trabalho de construção ali. No Twitter eu acho que eu pedi também, acho que eu consegui uma das pessoas do Twitter, mas novamente eu tinha um número de seguidores um pouco mais elevado, 1.000, 2.000 seguidores. Então se você tiver uma conta dessas, se você tiver uma galera leitora seguindo você, eu acho que pode ser uma opção. O Instagram eu não sei, eu não gosto do Instagram, mas eu sei que tem muita gente que lê lá, o book Instagram é bastante forte, então talvez você possa tentar nos stories, esse tipo de coisa. Eu sei que o Reddit é uma boa opção, se você sabe se movimentar pelo Reddit, eu sei que tem umas comunidades muito legais.
e que as pessoas se oferecem, esse tipo de coisa. Apesar dele estar quase morrendo, eu acho que o Facebook tem a função dos grupos, que ainda são muito fortes e são muito bons. Eu estou em vários grupos interessantes, em que as pessoas se oferecem para ser beta, ou às vezes as pessoas pedem e outros vêm e aceitam betar a história. A verdade é que betas não são difíceis de achar. Bons betas são difíceis de achar. E as pessoas sempre perguntam, mas como que eu confio a essa pessoa uma coisa que é tão importante pra mim? E o único conselho que eu tenho pra dar sobre isso é, se você precisa de alguma coisa, você precisa confiar nas pessoas. A única maneira de saber se você pode confiar em alguém é você confiando. Eu acho que você não precisa ter medo de plágio, especialmente porque as leituras beta acontecem em momentos mais iniciais da narrativa, mas mesmo se a pessoa pegar absolutamente tudo do seu livro, ela ainda vai ter que reescrever, vai ser um outro processo. Sem contar que você tem todas as provas de que você criou muito antes dessa pessoa, então isso é uma coisa que você pode ficar bem tranquilo. E assim, tem muita gente que vai dar cano, que vai dar bolo. Eu mandei meu livro pra muita gente que não leu, eu mandei pra amigos da faculdade, eu mandei pra amigos que nunca leram, eu mandei pra gente mesmo da internet que se disponibilizou pra ler e não leu, nunca deu nenhum feedback, nunca falou desculpa, não vou conseguir. E isso é normal, isso é triste, mas é normal. Mas pra conseguir o que eu preciso, a gente tem que se colocar nesse espaço. Os parceiros de crítica, eles podem ser um pouco mais difíceis porque eles são muito específicos. Eu acho que a grande questão para encontrar um parceiro de crítica é fazer o networking, é fazer amizade, entrar em grupos de escritores, bater papo e não só falar sobre as suas coisas, mas também tomar um interesse sobre o que as outras pessoas fazem, tentar encontrar alguém que você gosta do estilo e que você se interessa pelas histórias da pessoa e que você não se importaria de fazer uma troca. Ao contrário dos leitores beta, essa coisa dos parceiros de crítica, elas são muito íntimas. Elas têm uma coisa de amizade, de reciprocidade, então é bom escolher uma pessoa que é bom não se apressar. Então é bom não se apressar e escolher uma pessoa que você pode desenvolver essa parceria por anos e anos que vão vir. Oi gente, é a Bela. Eu tava editando e eu percebi que, como a gente tava falando de leitores que leem o seu livro antes dele estar pronto, eu esqueci de falar de duas categorias que são mais ou menos importantes, então eu pensei em juntar tudo nesse mesmo vídeo. Então eu vou falar sobre eles bem rapidinho. O primeiro deles é o leitor sensível, que eu acho que muita gente ouviu falar recentemente. Basicamente, o leitor sensível, ele é uma pessoa especializada em algum tipo de diversidade ou de minoria, para que essa pessoa possa ver o que pode estar de errado, o que pode ser problemático dentro do seu livro, especialmente quando ele fala com muita proximidade dessas coisas. Normalmente são pessoas que estão dentro dessa categoria, que vivem essa experiência e que podem, portanto, dar esse feedback. Normalmente esse serviço é pago, justamente porque você valoriza a experiência dessa pessoa, não pode ser qualquer pessoa como um leitor beta normal. Um outro tipo de leitura que também acontece antes do lançamento do livro são os ARCs, são os Advanced Reader Copies. Basicamente são pessoas que já provaram no passado que são fiéis a algum autor, normalmente isso é para autores maiores, e essas pessoas recebem o livro com antecedência para falar sobre ele e gerar papo, gerar maior número de pré-vendas até que o livro seja lançado, esse tipo de coisa. Normalmente são influencers, são pessoas que já trabalharam com esse autor antes, que já mostraram interesse, que já fizeram review sobre eles, e as editoras então abrem esse processo de ARCs e as pessoas se inscrevem e recebem essas cópias antes de todo mundo. Isso é tudo que eu tinha pra vocês hoje. Muito obrigada se vocês assistiram até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, você pode ver os outros 2 vídeos que já saíram do ABC da Escrita. Esse é um projeto que eu tô fazendo pro VEDA 2021. Todos os dias eu tô postando um novo conceito de escrita traduzido do inglês. Se você quiser ver os próximos vídeos que vão sair do canal, você pode se inscrever e ativar o sininho. Os vídeos estão saindo todos os dias às 8 horas da noite. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre o tema de hoje, vocês podem perguntar nos comentários. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu sempre vou deixar links na descrição sobre o tema. A gente tem uma playlist mágica de vários vídeos gringos e nacionais falando sobre os conceitos. Se você quer me dar um apoio, quer saber sobre o que eu escrevo, você pode me seguir nas redes sociais, @binenigmabr, tanto no Twitter quanto no Instagram. E por hoje é só. Eu vejo vocês amanhã e
Tchau!